Nação, falta um pouco mais de 2 meses para o Flamengo entrar nas principais competições do ano. Não estou falando de finais de Carioca, não. Estou falando de Copa do Brasil, Libertadores da América, Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho começam as principais competições do ano e o Flamengo está preparando um elenco capaz de poder disputar essas 3 competições em pé de igualdade com qualquer equipe da América do Sul. Seria arriscado dizer que o Flamengo já montou uma seleção para esse ano? Não, não seria. Matias Vinha teve seu contrato assinado ontem. É jogador do Mengão queridão. Então por que o Flamengo ainda não anunciou? O que está faltando efetivamente? Se o atleta já assinou, por que o Flamengo ainda não anunciou? Vou contar para vocês o que está aí nessa pendência do anúncio. Mas o jogador é atleta do Mengão queridão. É jogador do Clube de Regatas do Flamengo. Vou contar também quais são os bônus que o Flamengo terá que pagar para Roma por conta da contratação de Matias Vinha. Também quero falar para vocês em que pé ficou a situação com Luiz Henrique. Esta novela chegou ao fim. E agora eu vou contar para vocês qual foi o fim da novela Flamengo e Luiz Henrique. Com relação a Domingos Duarte, o que está faltando para o Flamengo se acertar com o Domingos Duarte? Tem a possibilidade de vir Domingos Duarte e Léo Ortiz? Vou contar para vocês também. O Flamengo está fechando um patrocínio de 225 milhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, as outras equipes como São Paulo, Grêmio, Inter, Cruzeiro, Atlético Mineiro, têm neste mesmo patrocínio uma arrecadação de 100 milhões. Ou seja, 125 milhões a menos do que o Flamengo. Thiago Maia finalmente vai ser jogador do Internacional de Porto Alegre? Mas isso você vai ficar sabendo aqui. Mas antes, nação, eu quero mostrar para vocês as palavras do técnico Tite depois do jogo contra o Philadelphia Union. São palavras que eu mencionei para vocês no nosso jornal das 11 horas que aconteceu ontem e me deixaram arrepiado. Vê só, nação. O que mais gratifica um trabalho de um técnico, sob a ótica do técnico, é de oportunizar todos para jogarem. Isso dá uma satisfação muito grande. É muito difícil tu organizar a equipe, tu ter a condição até de coordenação dela e colocar para jogar em jogo. Mais importante ainda é o aspecto solidário da equipe, quando tu tem atletas jovens que estão crescendo, tal qual um de vocês em algum momento foi, erra 3 movimentos, tu vai lá e dá a bola para ele, e depois, no movimento em que ele adquire confiança, ele faz aquilo ali, ó. Ele participa da ação criativa e os companheiros vão lá e abraçam. Essa imagem não tem preço. Quando se perde junto. Quando se ganha junto. E cada um de nós precisa do outro. A gente compete para jogar, para ser titular. E a gente coopera enquanto equipe. Curtam agora a família de vocês. Fiquem longe do técnico um pouquinho para não ficar ouvindo, porque ele enche o saco. Mas ele enche o saco para o bem. Ele tem uma característica. Ele diz a sua verdade e lealdade para o bem. Agradeço a Deus pela saúde. Talvez isso tudo de saúde para a gente desenvolver o nosso melhor. Fica aqui o reconhecimento ao pessoal da saúde toda. Só eu falei nessa. Curtam lá a família e esqueçam de mim um pouquinho. Eu vou estar buzinando lá no ouvido de vocês. Simplesmente sensacional como o Tite consegue coordenar um grupo de atletas, né? Como ele coloca aquela imagem do menino acertando aquele passe pro Everton Cebolinha. Isso é de arrepiar qualquer um. Até o mais insensível atleta se arrepiou com aquilo que o Tite fez. Simplesmente estamos nas mãos do treinador mais completo da América do Sul. Não só sabe lidar com o plano tático, como também sabe lidar com gestão de pessoas. O Tite está de parabéns, realizando um trabalho fundamental para o Flamengo também como coach. Uma vez que o Flamengo não acredita nessa função, o técnico Tite vai lá e resolve a parada toda. Bom,
Vamos começar falando então de Matias Vinha, tá? O Matias Vinha assinou o contrato com o Flamengo ontem e, portanto, já é jogador do Mengão Queridão. O que falta pro anúncio é o envio da documentação da Roma. A Roma também precisa assinar o contrato e mandar para o Flamengo o contrato assinado com toda a documentação. Como a Roma está passando por um processo de mudança na sua diretoria, todo mundo está saindo de lá. O diretor técnico dos caras hoje só fica até dia 1º de fevereiro. Mourinho já foi mandado embora. Então, essa mudança na diretoria da Roma é que está causando esse certo delay, esse certo atraso para a assinatura. Mas está tudo fechado, está tudo certinho. O Flamengo vai pagar 1 milhão de euros agora pelo Vinha. Já acertou isso, está tudo findado. E como bônus, o Flamengo vai pagar mais 1 milhão de euros caso o Vinha vença o Brasileiro. Ganhou o Campeonato Brasileiro? 500 mil euros na conta do Roma. Ganhou a Libertadores América? Mais 500 mil euros na conta da Roma. Então esses são os bônus que a Roma tem que receber em caso de Matias Vinha se tornar campeão de uma dessas competições ou das duas. No total, pelo que eu apurei, o Flamengo pode chegar a pagar por Matias Vinha 10 milhões de euros, que era o que a Roma queria inicialmente. Então, se alcançar todas as metas até o fim do contrato, 5 anos de contrato para o Vinha, o Flamengo pode sim chegar a 10 milhões de euros em pagamentos para a Roma. Então podem ficar tranquilos, é do Mengão. Questões burocráticas separam o anúncio nesse momento e a Roma, como equipe profissional europeia que é, não deve demorar muito a enviar para o Flamengo a documentação assinada. Nós estamos de olho aqui para poder avisar vocês sobre tudo que está rolando. Sobre o Luiz Henrique, deu ruim. Dificilmente o Flamengo vai conseguir trazer o Luiz Henrique nessa janela. Mesmo sendo um jogador muito querido pelo técnico Tite, mesmo sendo um pedido especial do técnico Tite, o Real Betis está irredutível com relação aos valores. A melhor situação que o Betis fez para o Flamengo foi 15 milhões de euros pelo valor do jogador, mais 3 milhões de euros pelo empréstimo. Então, quando o Flamengo sentou nesse final de semana para conversar com o Betis falou o seguinte: olha, a única maneira de vocês tirarem ele daqui nesses moldes de empréstimo é 3 milhões de euros pelo empréstimo de uma temporada e 15 milhões de euros pela obrigatoriedade de compra. E assim, o Flamengo não conseguiu nem chegar perto do que o Real Betis pretendia. O Flamengo hoje, com muito pesar, meio que encerra as negociações com o Luiz Henrique. E quando eu digo meio que, é porque a qualquer momento pode pintar alguma coisa nova, uma maneira nova de fazer o negócio, e o Flamengo pode voltar, assim como voltou no caso do Red Bull Bragantino. O Flamengo não estava negociando com o Bragantino, já tinha se esquecido do Léo Ortiz. Só que o staff do Léo Ortiz conseguiu reverter a situação com o Bragantino, o Flamengo voltou à carga. O mesmo pode acontecer no caso do Luiz Henrique. Só que o Luiz Henrique tem muitos clubes em cima do Real Betis. Baltimore, o Everton da Inglaterra, entrou na parada agora o Red Bull Leipzig da Alemanha. Então tem vários clubes interessados e com isso o Real Betis pode avaliar muitas propostas e até mesmo a situação do jogador permanecer na equipe. Nos últimos 2 jogos, ele foi titular nos 2, jogou quase os 90 minutos nos 2 jogos e ainda deu uma assistência para gol. Então o Luiz Henrique melhorou muito lá no Real Betis, voltou a jogar o futebol que ele jogava quando chegou lá e por isso a negociação entre Flamengo e Betis nesse momento está encerrada, acabou. Só que o Marcos Braz e o Bruno Spindel vão viajar para os Estados Unidos. Em conversa com o Rodolfo Landim lá, que também vai acionar o Rodrigo Tostes, pode ser que as coisas mudem, pode ser que o Landim arrume uma maneira diferente de propor a negociação com o Betis numa obrigatoriedade de compra. Aí eles podem retomar. Mas hoje, naquilo que foi pré-determinado para a dupla Braz e Spindel lá na Europa, as negociações encerraram. Fim da novela por enquanto. Com relação ao zagueiro Domingos Duarte, o zagueiro quer vir para o Flamengo, não houve muitas alterações, aliás, não houve alteração nenhuma. Do giro de notícias para cá, ele fica em stand-by até o Flamengo se resolver com o Léo Ortiz. Resolveu o Léo Ortiz?
Se não sair o Pablo, se não sair mais ninguém, fica só o Léo Ortiz. Resolvido com o Léo Ortiz, saiu o Pablo, aí o Flamengo vai findar a negociação com o Domingos Duarte e trazê-lo para o Flamengo. Então, a prioridade foi e seguirá sendo o Léo Ortiz. E o Domingos Duarte fica de stand-by. Caso alguém saia, aí ele chega. O Flamengo pode fechar um patrocínio, está pertinho de fechar um patrocínio de 225 milhões de reais. É muita grana, pessoal, ainda mais na hora que eu contar para vocês o motivo dessa grana. O Flamengo negocia com uma empresa os direitos de exploração das placas de publicidade quando o Flamengo for o mandante. Só para vocês terem uma ideia, uma outra empresa oferece aos clubes do Brasil, da Série A, 100 milhões pelo mesmo período, 2025 a 2029. Então, de 2025 a 2029, essa empresa vai pagar ao Flamengo 45 milhões de reais por ano, enquanto a outra empresa, para as outras equipes, vai pagar apenas 6 milhões de reais. Então, gente, enquanto Grêmio, Inter, São Paulo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Bragantino vão receber 6 milhões pelo direito da empresa explorar as suas placas de publicidade quando forem mandantes, o Flamengo vai ganhar 45 milhões de reais. É 39 milhões de reais a mais por ano do que as outras equipes. Mostra o poderio financeiro do Flamengo no mercado. Isso, gente, me faz lembrar mais uma vez, não sei porquê, de falar para vocês que o Flamengo não precisa se tornar SAF. Afinal de contas, para que o Flamengo vai se tornar SAF se o Flamengo é um trem gerador de receita absurdo? 225 milhões de 2025 a 2029, que gera 45 milhões de reais em receitas por ano para o Flamengo. A necessidade do Flamengo se tornar SAF? Comenta aí. Aliás, comenta, curta e compartilha os nossos vídeos. É importantíssimo essas 3 ações. Além do que, é importante você checar se você está inscrito no nosso canal. Se tiver, clica no sininho e verifique se a opção todas está marcado. Está marcado? Então você está tinindo. Se não tiver, bora se inscrever e clicar no sininho para marcar a opção todas. Assim, além de inscrito, você vai receber todas as notificações do nosso canal. Gente, compartilhar e comentar, além de curtir, são 3 ações importantíssimas para a gente continuar crescendo na plataforma vermelhinha e continuar trazendo as informações verdadeiras do Mengão Queridão, porque aqui é assim, a gente não faz sensacionalismo, é a verdade, doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Então, estou contando com você para compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais. O comentário e a curtida faz com que o YouTube também nos compartilhe, nos tirando dessa bolha que a gente está e nos apresentando para novos torcedores rubro-negros. Eu conto muito com a ajuda de vocês, senão não tem como. E, nação, lembra que ontem eu falei para vocês que o Inter teria apresentado uma proposta entre 3,7 milhões de euros e 4 milhões de euros pelo Thiago Maia? Pois é, eu errei por 100 mil euros, nação. A verdade é que, pelo que a gente apurou, o Internacional de Porto Alegre apresentou uma proposta de 3,8 milhões de euros pelo Thiago Maia. A proposta inicial era de 3 milhões de euros. Essa o Flamengo recusou. O Inter apresentou agora uma proposta de 3 milhões de euros mais 800 mil euros por bônus, totalizando 3,8 milhões de euros. O Flamengo queria 4 milhões de euros. A proposta já está na mão do Marcos Braz e do Spindel, que, ao chegarem nos Estados Unidos, sentarão com o presidente Rodolfo Landim para definir se aceitam ou não esta proposta. Você, por 3 milhões de euros, mais 800 mil euros em bônus, venderia o Thiago Maia e iria procurar reposição? Al Musrati não foi utilizado no jogo de ontem pela equipe do Braga. Tem o Olympiacos em cima do cara. Será que essa grana pode servir para o Flamengo dar entrada, colocá-la na fuça do Braga para trazer o volante? Nós já falamos bastante do Al Musrati e hoje eu vou trazer às 13h30 um comparativo do Al Musrati, do Eric Pulgar, do Vila Sante,
para vocês verem quem é esse cara e como ele pode contribuir com o Mengão Queridão. Mas antes disso, às 11 horas, tem o nosso Jornal VVP, ao vivo. Eu e a Mirinha trazendo as informações do Mengão Queridão para vocês. Então eu espero vocês às 11 horas, hein? Vou deixar aqui no finalzinho do vídeo já aquela caixinha grande para você clicar e ficar esperando nosso jornal. Vou colocar na descrição também, mas olha, vamos fazer um acordo hoje? Vamos ter mais de 1,5 mil pessoas assistindo o jornal? Seria o nosso recorde. 1,6, 1,7? Topa? Então divulga. É lá na Live Mengo TV. O link tá aqui. Copia o link e esparroda para os seus amigos. A gente vai dar o melhor de nós para poder entregar todas as informações do Mengão Queridão para vocês. Fechado? Tô contando com vocês, hein? Obrigado, nação. Essas eram as primeiras notícias desta manhã. Eu volto às 11 horas na Live Mengo TV, ao vivo com a Mirinha. Esperamos vocês. Tamo junto. Eu amo vocês pra caraca. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.